temos uma mola. Vou pendurar um corpo nessa mola, ela vai esticar. E eu vou ligar isso aqui com uma haste rígida, que entra aqui dentro desse recipiente, que tem um fluido, certo? Com constante de viscosidade C. Na realidade, isso aqui embaixo se chama um amortecedor, tá? Amortecedor. Isso aqui é amortecedor. Que tem no carro. Por exemplo, o carro tem pelo menos 4 amortecedores. Amortecedor. Tá? Amortecedor. Então, o que acontece aqui? Quando eu, por exemplo, se eu puxar esse corpo para baixo um certo tanto, ele vai começar a oscilar aqui. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter duas forças aqui. Uma força é na mola, que é a força elástica, e uma força aqui dentro do fluido, que é a força viscosa. Tá? Então, olha, a força elástica nós já conhecemos. A força elástica é menos K vezes Y. Se deformar Y, por exemplo, se eu puxar para baixo, o que vai aparecer? Vai aparecer uma força para cima aqui, ó, na mola. A mola vai puxar de volta. Essa força eu vou chamar de força elástica. Força elástica. Cuja fórmula nós vimos até hoje, a força elástica é menos K vezes Y. Tá? Agora, aqui dentro do amortecedor, geralmente nos carros, a gente coloca óleo, né? Vai colocar óleo no amortecedor. Se você levanta o carro e vai olhar lá embaixo e o amortecedor está todo molhado, você vai dizer, ó, está na hora de trocar os anéis aí do amortecedor, que ele está deixando vazar o óleo. E às vezes não tem mais jeito, né? O amortecedor já ficou danificado e tem que ser trocado. Então, existe um pessoal que ganha dinheiro trocando amortecedor de carro, amortecedor e mola, que é o sistema de amortecimento. Você passa um buraco, se não tiver nada para amortecer, você quebra o carro, né? E você bate a cabeça e tal e coisa. Então, já de muitos e muitos anos, né? Desde 1880, os carros têm amortecedores. Não só amortecedores, mas também mola. Então, a gente fala assim, é o conjunto amortecedor-mola. O que é um amortecedor? É um fluido, geralmente óleo, dentro do qual uma haste rígida que está presa ao corpo, esse corpo eventualmente pode ser um automóvel, certo? Um automóvel. E então vamos supor que isso aqui desça. Se descer, vai aparecer uma força para cima, que é uma força chamada viscosa. Força viscosa. Viscosa é o seguinte: todo corpo que se movimenta dentro de um fluido, ele sofre uma força contrária, um atrito, né? Um atrito. Os nadadores, eles procuram usar roupas que têm o menor atrito. Até esse pessoal que é nadador profissional, eles se depilam, porque os próprios pelos do corpo podem, né, ocasionar uma força viscosa maior. Existem umas roupas, né, o prene e outras, que são usadas para diminuir essa força viscosa. Essa força viscosa é igual a força
força de força para as duas forças, uma nova força. Então, um barco que anda na água, ele sofre uma força contrária, por isso tem que ter motor. Se não tiver motor, você tem que ter os remos, né? E remar para vencer essa força e ir para frente. Então, essa força é proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade do corpo, maior a força viscosa. Quando você vai em beira-mar e tal, existe hoje uma série de equipamentos e coisas que você, jet ski, barcos e uma série de outras coisas que você pode se mover na água. E essa força é contrária ao movimento, é que nem fosse uma força de atrito, só que é dentro do fluido. É uma força proporcional à velocidade. E esse C aqui chama-se constante de viscosidade, certo? Quando você vai no posto para trocar óleo, ele fala, que óleo que você quer? Fala, não, meu carro está velho, aí põe um óleo 50, 60. Não, meu carro está novinho, põe um óleo 25, 30. Quer dizer, esse C caracteriza a densidade do óleo, a viscosidade do óleo, certo? Então, essa constante C aqui, ó, que está aqui embaixo também, ó, é a constante de viscosidade do fluido. Eu citei um fluido como sendo o óleo, mas pode ser também a água, pode ser gasolina, pode ser álcool, pode ser cerveja, pode ser outro, qualquer fluido. Aceleração. Qual é a força resultante aqui sobre esse corpo? Tem duas forças, ó, tem a força viscosa e a força elástica. As duas são negativas, que a força viscosa aparece para cima e a minha orientação positiva é para baixo. Então, ó, menos KY, que é a força elástica, menos CY ponto, aqui tem um ponto só, menos CY ponto, tá? Igual a MY pontos. Porque a velocidade é Y ponto. Então, aqui vocês corrigem, põem um pontinho só, que é a velocidade. Então, qual é a força resultante neste caso? Então, neste caso, é a força elástica e a força viscosa, que é igual a MY dois pontos. Tá? E as duas estão para cima. Vamos igualar isso aqui, fica MY dois pontos, vamos passar os dois para o lado de lá, fica mais CY ponto mais KY igual a zero. Isso aqui se chama a equação diferencial de um movimento amortecido. Vejam agora que é assim, olha, eu tenho Y dois pontos, que é a aceleração, Y ponto, que é a velocidade, e Y, que é a posição. Então, essa é uma equação completa, uma equação diferencial completa. Diferencial porque y dois pontos é a segunda derivada da posição em relação ao tempo.
Y ponto é a primeira derivada da posição em relação ao tempo. Vamos dividir essa equação por M. Dividir todo mundo por M. Aqui por M, aqui por M, aqui por M e o zero por M também. Como é que vai ficar? Vai ficar MY, dois pontos, dividido M, o M C dividido por M, não dá para dividir, fica indicado. Mais K sobre M igual a zero. Zero dividido por M dá zero. Então, isso aqui é a equação da aceleração, né? Diferencial da aceleração. Bom, vamos chamar essas constantes aqui. Esse K sobre M, nós vamos chamar de ômega zero ao quadrado, como a gente já vinha fazendo. Nós já estamos chamando o K, deixa eu tirar esse amortecedor aqui. Nós já estamos chamando o K como sendo K, está vendo que apareceu aqui K sobre M? Isso aqui é ômega zero ao quadrado, tá? Depois, esse C sobre 2M, na realidade, esse C sobre M a gente chama de 2 gama, né? 2 gama. Então, a gente chama assim 2 gama. 2 gama é igual a C sobre 2M. C sobre M. Aquele C sobre M daquela equação eu vou chamar de 2 gama. O que é esse gama aqui? Esse gama é chamado parâmetro, ó, o gama é chamado parâmetro de amortecimento. Daqui, se eu passar para lá o 2, fica assim, que gama, que é parâmetro de amortecimento, é igual a C sobre 2M. C sobre 2M. Essas relações aqui nós vamos usar bastante nos exercícios. Tá? Voltar ao slide. Aí. Pois não, João. Foi lá, tia? Conhecer lá? Foi não? Olha, eu queria dizer para vocês que eu mandei hoje. Quem que está conversando? Eu mandei hoje por e-mail para os representantes esse arquivo aqui. Então, durante a aula, vocês não precisam perder tempo que nem louco aí para copiar isso aí. Vocês vão ter tudo na mão. Vocês só acrescentem alguma coisa. Tá? Tudo bem? Não, se quiser copiar, copia, mas não vai dar tempo de copiar e prestar atenção. E também existe uma outra coisa que é o print de tela, né? Que vocês podem fazer. Tá? Isabela, você sabe mutar? Tornar mudo esse barulho aí? Vem aqui, né? Não, o meu tem que estar aberto. Bom, então, olha, o gama é uma grandeza chamada parâmetro de amortecimento,
que é C sobre 2M, o gama. Agora, naquela equação diferencial, a gente chama que C sobre M é 2 gama. 2 gama. Tá? Agora, então, vamos colocar naquela equação o que nós fizemos. Fica y 2 pontos, mais 2 gama y ponto, mais ômega 0 ao quadrado, vezes y igual a 0. Porque o K sobre M nós chamamos de ômega 0 ao quadrado. O C sobre M nós chamamos de 2 gama. 2 gama é C sobre M. Então, fica uma equação diferencial completa de segunda ordem. Y 2 pontos, Y ponto e Y igual a 0. Tá? Então, fica. Qual a solução dessa equação? Vamos ver se dá para fechar esse microfone aí. Como é que faz isso aqui? Você pode consultar na prova, meu Eduardo Pereira, você pode consultar. Você vai ter todos os arquivos aí, mais todos os livros que você conseguir. Tá? Tudo bem? Então, não se preocupe com as fórmulas, você vai ter todo o material na mão. Bom, então, ó, eu vou ter soluções da equação diferencial. Solução da equação diferencial. Gente, mas é difícil fazer tudo também, né? Quando eu vi tamanho, Então, fica, qual a solução dessa equação diferencial? Solução dessa equação diferencial é uma função desse tipo, ó. Aqui está copiado de novo. Solução é y igual a e elevado a r vezes t. Esse r é uma constante. Não é raio, não é nada. É uma constante qualquer que foi chamada de r. Então, y igual a e elevado a rt. Tá? Tudo bem? Isso são os matemáticos que nos dizem. Qual a solução de uma equação diferencial de segunda ordem completa? É uma exponencial assim, ó. Y igual a e. Esse e é a base dos logaritmos neperianos. Vale 2,72, né? 2,72. Tá? Então, aqui nessa equação eu tenho y 2 pontos, y, isso aqui é gama, y ponto e y. Vamos derivar essa função aqui. Então, eu pergunto a vocês, qual a derivada de uma exponencial desse tipo? Como é que eu derivo uma exponencial? Eu repito a função. Então, y ponto, eu pego esse r, a derivada desse expoente aqui, r vezes t, é r. Ele aparece aqui na frente, está vendo? E a função a gente repete. É r vezes e elevado a rt. Agora, vamos derivar de novo. Y 2 pontos. Então, y 2 pontos vai descer mais um r aqui. Com esse outro aqui vai dar r ao quadrado e elevado a rt. Tá? Então, olha, eu tenho aqui o y, que eu vou pôr aqui, ó. O y ponto, que eu vou pôr aqui. E o y 2 pontos no começo dessa equação. Então, vamos substituir ali.
introduzindo essas equações aí. Eu vou ter, ó, ficar esse y, dois pontos que está aqui, é r ao quadrado e elevado a rt, mais 2 gama permanece. O y ponto eu coloco r vezes e elevado a rt, r vezes e elevado a rt, mais ômega zero ao quadrado e elevado a rt, igual a zero, porque o y é e elevado a rt. Então, vocês estão vendo que todos os termos dessa equação têm e elevado a rt, eu posso cancelar ó, vou dividir todo mundo por e elevado a rt. Então, vai dar a seguinte equação, ó, r ao quadrado mais 2 gama r mais ômega zero ao quadrado igual a zero. É uma equação do segundo grau. Tudo bem? Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Aplicando a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Tá? Essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, para resolver uma equação do segundo grau. Vocês já estão no terceiro grau, hein? Então, fica R igual a menos B, o B é esse 2 gama aqui, mais ou menos a raiz quadrada de B2, é 2 gama ao quadrado, menos 4 vezes o A vale 1, aqui não tem nada, é 1, vezes o C, que é ômega zero ao quadrado. Então, vai ficar, ó, menos o B é 2 gama, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado. O B é 2 gama ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quanto vale o A? 1. Vezes o C, ômega zero ao quadrado. Sobre 2 vezes o A. 2 vezes 1. 2. Vocês estão acompanhando aqui. Elevado ao quadrado fica 4 gama ao quadrado. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 ômega zero ao quadrado. Estão vendo que esse 4 pode ser posto em evidência? Então, vamos pôr esse 4 em evidência e extrair a raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Agora, aqui vocês estão vendo que tem 2 evidência. Né? Então, fica R menos gama mais ou menos a raiz quadrada de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Certo? R é dado por essa expressão. Então, o comportamento do sistema, vocês sabem que eu posso ter um amortecedor fraco, posso ter um amortecedor forte. Se eu tenho um carrinho, pois é, aí um amortecedorzinho pode ser mais fraco, mas se eu tenho um ônibus articulado, ele já tem que ter uns amortecedores da hora, aí, senão ele vira na primeira esquina, né? Uma jamanta, um caminhão. Então, existem amortecedores mais fracos e mais fortes. Então, o comportamento depende do grau de amortecimento beta. Vamos definir o beta, então. O que é beta? Beta vai ser definido como sendo gama sobre ômega zero. Quem é esse gama? Esse gama chama-se parâmetro de amortecimento. Quem que é ômega zero? É a pulsação, certo? Então, beta, antes de começar esses problemas, eu tenho que calcular o gama ômega zero e saber quanto que dá esse beta, para saber qual é o caso que eu vou usar.
Então, são 3 casos a considerar. Este beta pode dar um número menor do que 1. Pode dar um número igual a 1. E pode dar um número maior do que 1. Cada um deles é um tipo de amortecimento. O beta menor que 1 é chamado amortecimento fraco ou subcrítico. O beta igual a 1 é chamado amortecimento crítico. E o beta maior do que 1 é um amortecimento supercrítico. Certo? Então, ó, subcrítico, crítico e supercrítico. Então, nós vamos começar estudando o caso do amortecimento fraco ou subcrítico, aquele que o beta é menor que 1. Não passou. A fórmula 6 parou aqui. Certo? Não é sequência isso aqui. Eu vou definir essa grandeza para depois voltar nela, tá bom? Viu, Ivan? Não é, daqui para cá não é sequência. Bom, eu não sei o que é teta de Bhaskara, mas... Então, ó, são 3 casos a considerar. Beta menor do que 1. Se beta for menor do que 1, o que é beta? Beta é gama sobre ômega zero. Vamos passar ômega zero para lá. Fica assim que gama é menor que ômega zero. Gama é menor que ômega zero. Tá? Então, agora vamos voltar lá. Eu tenho uma raiz quadrada aqui. Quando a gente tem uma raiz quadrada, ela não pode ser um número negativo. Não é que não pode. A gente quer que ela seja positiva. Se ela for negativa, dá um número imaginário, né? Os números complexos. Nesse caso, o gama é menor do que ômega zero, né? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, ó, né? R igual a menos gama, mais ou menos gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. No caso subcrítico, o gama, esse gama é menor que ômega zero. Então, essa conta aqui vai dar um número negativo. Se der um número negativo, essa raiz quadrada, né, é um número complexo. Tá? Quer dizer, qual é a raiz quadrada de menos 4? É menos 2j, ou 2i. Então, nós vamos considerar o primeiro caso, que é beta menor que 1. Beta menor que 1. O que é beta? Gama sobre ômega zero, menor que 1. Agora eu entendi, Ivan. Delta, tá? Você falou teta. Tá, agora está certo. Delta é B2 menos 4AC. Então, fica gama menor que ômega zero. A equação do R por menos em evidência. Então, fica ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado. Vamos repartir isso aqui em uma multiplicação. Ó. Vai ficar a raiz quadrada de menos 1 e a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado. Se o gama é menor do que ômega zero, essa conta vai dar positiva. E aqui eu tenho a raiz quadrada de menos 1. Eu não sei se já viram isso na vida, mas isso aqui é um número complexo, né? Que vai se chamar de J aqui. Então, essa raiz aqui, ó, ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado, vai ser chamado de ômega A. Ômega A é a pulsação das oscilações amortecidas, radianos por segundo. Essa equação nós vamos usar bastante aí nos exercícios. Então, voltando aqui, vai dar o quê? Menos gama, mais ou menos, a raiz de menos 1 é J, e essa outra raiz é ômega A. Então, é R igual a menos
menos gama mais o menos J ômega A. Então, vamos continuar. Eu vou fazer a teoria até tiver bom para fazer exercício, viu, João? Não se preocupe com isso, que eu vou determinar. Então, vamos ter ó, que o R pode ser mais J gama, mais J ômega ou menos J ômega, tá? Tudo bem? Então, R1 é menos gama mais J ômega. R2 não é mais ou menos, então eu posso ter duas raízes. Esse J é a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de menos 1 é chamado número complexo J. Tá? A gente diz que não tem raiz quadrada de número negativo. Não tem raiz quadrada, mas a gente pode criar um número complexo. Nós temos o conjunto dos reais, depois tem o conjunto dos números complexos. Então, eu tenho R1 vai ser menos gama mais J ômega A, menos gama menos J ômega A. Duas raízes. Qual é a solução completa, então, daquela equação diferencial? Y vai ser igual a uma certa constante C1 elevado a R1 vezes T, R1 é isso, mais C2 elevado a R multiplico potências da mesma base, a gente soma os expoentes. Então, aqui eu tenho uma soma de expoentes, eu posso abrir num produto, tá? Mais C2 elevado a menos gama T vezes E elevado a menos J ômega AT. Eu abri essas duas em um produto. E elevado a menos gama vezes T, menos, né, C1 elevado a gama ômega vezes T mais C2 elevado. Existe uma fórmula de Euler que é ser aberta assim, ó, real. Isso aqui é um número imaginário. Então, fica assim, E elevado a menos gama T, C1, cosseno de ômega AT mais J seno de ômega AT, mais C2, cosseno de ômega AT menos J seno. Isso aqui é uma fórmula chamada fórmula de Euler. Eu não vou cobrar isso em prova nem nada, é só para vocês verem a demonstração. Vamos fazer a multiplicação disso aqui, C1 cosseno, C1J seno, C2 cosseno, C2J seno. Vamos pôr em evidência cosseno de ômega T, cosseno de ômega A vezes T, vai ficar C1 mais C2, C1 menos C2. Se eu fizer, esses coeficientes C1 e C2 são complexos conjugados. O que é complexo conjugado? Um tem um sinal de mais, tá vendo? Aqui é C1 mais C2, e outro tem sinal de menos, C1 menos C2. Então, vai ficar solução final aqui. A posição da partícula quando beta é menor que 1 é E elevado a menos gama T, que é esse número aqui, ó, A0
cosseno de ômega AT mais x0. Então, o que nós vamos usar aqui agora no movimento amortecido, quando beta for menor do que 1, é esse y aqui. Se eu tenho y, eu posso achar, né? Eu posso achar o pseudo-período. Ele não é periódico. O período vai ser 2π sobre ômega A, certo? Período. Então, 2π sobre ômega A é ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado. Que também pode ser colocado em termos de beta. Agora, sem amortecimento, o período seria 2π sobre ômega 0, que é, então, TA igual a T0, 1 menos beta ao quadrado. São várias fórmulas que eu tenho, que vocês vão ter na mão, vocês podem ter todo esse material para fazer a prova, então não precisa se preocupar. E durante a aula aqui, vocês não precisam copiar isso aí, é só entender, tá? Eu pedi para os representantes aí distribuírem aí para vocês esse arquivo, tá? Para o seu conforto. Então, como é que fica o gráfico dessa função e elevado a menos gama t? O movimento ele começa com o valor 1 e depois ele vai decaindo com essa exponencial aqui, ó, certo? Esse é o fator de atenuação. A oscilação vai diminuindo no movimento amortecido. Ela começa alta, 1, e vai caindo a 0, exponencialmente. Quando eu tenho um movimento que não é amortecido, tem essa senoide aqui, o cossenoide. Quando eu introduzo, eu somo essa função com essa, vai dar o movimento amortecido. Então, qual o movimento amortecido quando beta é igual a 1? É essa figura que vocês estão vendo aqui, ó. A onda que tinha uma amplitude lá em cima, cada oscilação ela vai caindo até chegar a 0. Isso que é o movimento amortecido, certo? Movimento amortecido. Isso, nunca chega a 0. A gente diz que é um decaimento assintótico. Ela vai tangenciando o eixo, que no caso não é x, mas é o período. Então, você já conhece. Lá. Bonitinho, uma cossenoide. Sempre o mesmo valor. Agora, quando é amortecido, ele vai decaindo, tá vendo? Ele vai decaindo e cai a 0. Rapidamente cai a 0. Tudo bem? Então, y vai ser igual a 0, e elevado a menos gama t, cosseno de φ. Esse φ aqui é ômega AT mais x. Zero, menos ômega A 0 e elevado a menos gama t, seno de φ. Eu posso ajustar isso aqui. Então, vai ficar 0 elevado a menos gama t, menos gama cosseno φ, menos ômega A seno φ. Essa expressão aqui, eu posso, esse quadrado aqui, então, eu vou ter a equação da velocidade. Y ponto é ômega 0 a 0,
elevado a menos gama-t, cosseno de ômega-t mais φ0 mais delta. O que é esse delta? Então, a tangente de delta é menos ômega-a sobre gama. Tangente de delta é menos ômega-a sobre delta aqui pertence ao segundo quadrante, tá? Então, nós temos que achar o valor. Então, aqui aparece na equação da velocidade, ó, φ0 mais delta. Delta é um ângulo. Tangente de delta é dado por menos ômega-a sobre gama. Eu acho o ângulo e subtrai de 180, porque tem que pertencer ao segundo quadrante. E a aceleração vai ser o quê? Vai ser y, 2 pontos, ômega0 ao quadrado, a zero, elevado a menos gama-t, cosseno de ômega-t mais φ0 mais 2 delta. Então, aqui eu pus um resumo das equações quando beta for menor do que 1. Então, quando eu vou começar a resolver um problema, primeiro eu calculo o beta. O beta é menor do que 1, então o cardápio é esse aqui, ó. Essas são as equações que eu vou trabalhar. O que são as equações? Elas vão me dar a posição em função do tempo, a velocidade em função do tempo e a aceleração em função do tempo. Então, essas são a cinemática de um movimento amortecido com beta menor do que 1. Quer dizer, é um movimento amortecido fraco, porque tem o crítico e tem o supercrítico. Então, aqui tem um problema resolvido. Eu vou olhar primeiro esse outro aqui. Depois a gente volta nesse. Aqui, ó. Esse aqui é da apostila. Apostila, página 78, exercício 2. Então, vamos ler o enunciado. Este é um exercício sobre movimento amortecido. O primeiro. Então, no sistema esquematizado, está aqui o sistema. Eu tenho a mola, tenho a massa e tenho o amortecedor. Sistema mola-amortecedor. Então, no sistema esquematizado são dados. Essa massa que está colocada aqui vale 5 quilos. A constante elástica da mola, 125 newtons por metro. O C aqui é a constante de viscosidade, vale 30 newton vezes segundo por metro. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, ele deu esses valores práticos aqui para a gente fazer um cálculo. Primeiro, inicialmente, o que quer dizer? Interpretação de texto. Inicialmente. Inicialmente significa o instante t igual a quanto? Fala aí para mim. Instante t igual a quanto? Inicial. Igual a zero. Inicialmente significa no instante t igual a zero. Certo? O sólido... Deixa eu pôr para cá. Então, inicialmente, a mola tem o seu comprimento natural. Qual é o comprimento natural da mola? Aqui, nessa situação, ela está esticada, né? Porque eu pus essa massa M de 5 quilos aqui. Está bem esticada. Como é que eu faço para a mola ficar sem deformação? Eu tenho que pegar 2 caras com força aí e ir levando o corpo para cima. A mola vai... Chega uma hora que ela não está mais esticada, certo? Então, é assim que a gente faz. Então, como que foi colocado esse sistema para oscilar? Alguém pegou esse corpo M, foi levando para cima até a mola ficar livre. Aí ele soltou o corpo, aí foi para baixo e começou a oscilar,
certo? É assim. Essa é a história aqui desse problema. Vocês estão entendendo? Então, ó, inicialmente a mola tem seu comprimento natural, quer dizer, foi colocado aqui em cima. Esse corpo foi pego e levado para cima, até a mola ficar sem deformação. Liberado o sistema. Eu peguei esse corpo, levei até aqui em cima, certo? A minha origem vai ser aqui, ó. Isso aqui é a minha origem para baixo. Aqui é o zero. Então, esse tanto aqui é negativo, né? Esse tanto aqui é negativo. Porque o meu zero aqui e o positivo é para baixo. Então, ó, inicialmente a mola tem seu comprimento natural. Liberado o sistema, o que quer dizer liberar? Se eu estou com o corpo ali em cima, a força-peso já está equilibrada ali pela mola. Tá? A gente pega depois do equilíbrio. Tudo bem? Então, o peso não entra aí. Muito boa pergunta. Então, é o seguinte, liberado o sistema. O que é liberar? Soltar. Porque eu posso soltar esse corpo, como eu posso dar um safanão nele para baixo. Certo? Você pode atirar uma pedra para baixo ou pode soltar a pedra. Quando você libera, a velocidade é zero. Velocidade igual a zero. Porque se você atirasse ele para baixo, ela já vai sair com velocidade. Tá? Vamos calcular as constantes, então. Primeiro, quanto vale ômega zero? Ômega zero é K sobre M. Tá? Quanto vale o K? O K vale 125. Põe aqui. Quanto vale o M? 5. 125 dividido por 5 vai dar 25, cuja raiz é 5. 5 radianos por segundo. Pessoal, está claro? Estão entendendo? Então, nós estamos aqui com um probleminha, né, com amortecedor. Depois, outra constante que nós vamos calcular. Quanto vale o gama? Gama chama-se parâmetro de amortecimento. Gama é C sobre 2M. Quanto que é o C? 3. Quanto que é o M? 5. Então, 2 vezes 5, 10. 3 sobre... Né? 3 sobre 10. Opa. Aqui não é 3, é 30, né? É 30. 30 sobre 10, que dá 3 radianos por segundo. O C vale 30. Então, 30 sobre 10 dá 3 radianos por segundo. O gama se mede em radianos por segundo. O ômega zero se mede em radianos por segundo. Esses cálculos preliminares sempre precisa fazer. A pulsação das oscilações amortecidas. Fica ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado. Quanto que é ômega zero? Está aqui, ó, 5. Põe aqui, 5. Quanto que é gama? 3. 3 ao quadrado. 25 menos 9, 16. Dá 4. 4 radianos por segundo. Porque é o seguinte, eu adoto, quando eu oscilo na vertical, que a origem está aqui, se ele for para baixo, o Y é positivo. Se ele for para cima, o Y é negativo. Entendeu, Maurício?
Então, aqui nesses problemas, eu vou orientar o y positivo para baixo, certo? Então, se for para cima, é negativo. A gente está acostumado ao contrário, sempre para cima é positivo. Aqui eu inverti. Para baixo é positivo, para cima é negativo. Aqui nesse assunto, sim, porque vai oscilar para baixo, né? A bola vai para baixo e para cima. Sempre vai fazer assim. Os autores costumam fazer assim. Então, sempre vai ser assim. Firmeza? Agora, mais umas constantes aí. Beta. Beta é gama sobre ômega zero. Eu falei o seguinte, o beta. Por enquanto, eu só abordei o caso de beta menor que 1. Então, esse problema vai dar beta menor que 1. Porque se desse igual a 1 maior que 1, não dá para resolver por essas equações. Então, o beta é gama sobre ômega zero. O gama é 3. 3. Ômega zero é 5. 3 dividido por 5, 0,8. 0,8 é um número menor do que 1. Portanto, nós temos um caso de beta menor do que 1. Esta oscilação bem número menor, o subcrítico. Tá? Agora, vamos considerar aqui para a sequência do exercício, eu tenho uma mola aqui, livre. Eu ponho uma massa, ela estica. Então, eu tenho o peso e a força da mola para cima aqui, ó, força da mola para cima. Eu ponho a massa, ela para aqui. Ela para aqui. Davi, você quer que volte? Tá aí. Davi Gonçalves. Faça a pergunta. Você quer copiar algo? Saber que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. E aí? YE vai ser mg sobre k. Que foi dado no problema. A aceleração da gravidade é 10 e o k é 125. Fazendo essas contas, dá 0,4 metros. Quer dizer, quando eu coloco 40 centímetros, ou 0,4 metros. Certo? Bom, então, se o beta é menor do que 1, vai valer o quê? As equações aqui. Né? Y é igual a zero, e elevado a menos gama t, cosseno de ômega t mais φ0. Ele diz que no instante t igual a zero, y é igual a menos ye, porque eu puxei para cima aqui, e que é menos 0,4 metros. Então, eu ponho aqui, no lugar de y, eu coloco menos 0,4, igual a zero, está aqui, elevado a menos 3, que é o ganho
de ômega mais φ0. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Vai ficar menos 0,4 e elevado a zero, isso aqui dá 1. Então, fica a zero cosseno de φ0. Portanto, o A0 é menos 0,4 sobre o cosseno de φ0. Eu vou impor uma condição, que o A0, que é o valor inicial, é a amplitude, seja um número positivo. Essa condição serve para a gente escolher o φ0. Tá? Agora vamos calcular o delta. Nós colocamos lá atrás uma fórmula. Tangente de delta é menos ômega sobre gama. Aqui não é delta, é sobre gama. Saiu errado aqui. Menos ômega sobre gama. Corrijam ali na coisa. Então, é menos ômega sobre gama. Ômega 4, gama 3, menos 4 terços. Você vai lá na calculadora e acha qual o inverso da tangente que dá menos 4. Menos 53,13. Juan, depois eu volto. Deixa eu terminar aqui, depois eu volto os slides. Eu disse o seguinte, vocês não precisam copiar esses slides. Vocês vão ter na mão esse material. Eu já mandei para os coordenadores, mas se alguém gostar de copiar, pode copiar. Você não vai dar conta de copiar e prestar atenção, você não vai aprender nada. Então, fica assim, ó, delta é igual, mas eu vou voltar para você copiar. Acho que delta radianos. Faz essa regra de 3 que vai dar 2,21 radianos. Então, transformar grau em radiano. É essa regra de 3 aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar lá para o João. Cada um tem o seu modo de aprender, né? Se você acha melhor assim, pode fazer, não tem problema. Então, essa primeiro. A primeira é essa aqui. É esse aqui que você quer ver? Tá bom. Então, eu tenho aqui o delta, que é 126,87 graus ou 2,21 radianos. Como é que eu transformo em radiano? Fazendo uma regra de 3. 180 graus, pi radiano, 126 delta. Depois a velocidade, V igual a ômega 0 a 0, elevado a menos gama t, cosseno de ômega t mais φ0 mais delta. Qual a condição? No instante inicial, foi abandonado o corpo, então a velocidade é 0. Tá, pode pedir, eu volto. Quando não der,
que interrompe a explicação, eu volto no final da aula, tudo bem? Então, fica assim, olha. Para t igual a zero, v igual a zero. Então, põe zero, o tempo é zero, vai ficar cosseno igual a zero. Nós já estudamos esse caso aqui. Quando que o cosseno é zero? Quando for π sobre tá? Qual a velocidade? Ômega 0 a 0. Então, eu substituo ômega 0 e o a 0, eu tenho v. E daí eu acho a aceleração. Então, eu tenho a posição, a velocidade e a aceleração. Tá? Bom, depois eu posso Então, se ninguém pergunta, uma boa noite a todos. E quantas? Aí vai ter que olhar no calendário que essas coisas eu não sabe de cor também. Tarefas, tem duas até agora minhas, e tem duas do Roberto. Essas são as tarefas. Até o momento. Eu vou